Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Pharma Podcast. Esse podcast feito especialmente para você de empreendedorismo, saúde e muito mais. E tudo que você queira ver está aqui no nosso podcast. Eu sou a Tetê Cabral e ao meu lado está a Cristúlia. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Mais uma semana e hoje a gente tá com um aroma maravilhoso. O tema é nosso queridinho de todas as manhãs, né? Sim. Vamos falar de café e não poderia ser com uma pessoa mais do que especial, uma farmacêutica, uma mulher inspiradora que trocou o salto pela cafeicultura e veio aqui contar pra gente como foi essa transição, de onde surgiu essas ideias e como ela está hoje. Ela orienta mais de 2.000 mulheres na cafeicultura, além de ter o seu café como um dos melhores da região. É com muito prazer que a gente apresenta Marisa Contreras. Isso. Tudo bem? Pronunciei certo? Pronunciou certo, o nome argentino. Contreras, perdão. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje. Marisa, e você é farmacêutica? Sou farmacêutica e agora sou uma produtora de cafés especiais. Minha companheira de profissão. Você Exatamente. atuou no balcão de farmácia por quantos 24 anos. Minha Nossa Senhora. Sim, foi a minha grande escola, meu grande aprendizado. Foi tudo que eu comecei a minha vida, que eu aprendi. E hoje, nessa transição para o café, as pessoas falam, café e farmácia, o que tem a ver? Tudo a ver, porque o café é uma empresa. Hoje nós somos os empresários da terra. Nada mais que agora temos uma empresa a céu aberto, que existem muitas coisas que não controlamos, chuva, sol, né? Mas eu falo, a farmácia é a grande escola de muita gente. Até porque para passar um belo de um cafezinho tem muita química, né? Muita química, muita interação, muita transformação, né? Então isso tudo tem a ver com farmácia, né? Com certeza. Farmacêutico, que é a nossa alma, né? Cuidar da vida das pessoas, da saúde das pessoas. Ô Marisa, você falando assim de transformações, né, do café. A diferença entre um cafezinho coado ali no pano ou numa cafeteira, qual que é a diferença desse processo? Por exemplo, nós somos produtores de cafés especiais. Então me falam que um produtor de café especial, ele já se sente muito especial e ele entrega esse café para pessoas especiais que sejam capazes de reconhecer o valor dessa história. Então um café especial está muito relacionado a um ritual. Como você prepara este café. E esses rituais realmente são diferentes para os cafés especiais. Você pode preparar onde você quiser, na cafeteira, no filtro de pano. Na cafeteira, menos, porque ele tira um pouco aquele ritual. Mas o filtro de pano ou de papel não faz diferença. O que faz diferença é você sempre, tudo que você for usar, escaldar antes, para que o gosto do filtro de pano ou de papel não passe para sua xícara. Que legal, ó, dica boa, hein, gente? Esse é o ritual de um café especial. Eu falo que café une as pessoas pelas redes do coração. Porque você só chama para tomar um café quem você gosta muito, né? Sim, com certeza. E é por isso que a gente preparou essa mesa maravilhosa aqui, especialmente para receber você hoje. Porque falando de café, gente, vocês não têm noção. Ó, vocês escutam o cheirinho que tá isso daqui, gente, porque tá muito bom. Café, Marisa, a gente começa o dia com um café. E um café bem feito, um aroma diferenciado é que dá toda a diferença por todo o dia. Sim, eu falo que o dia começa com um bom café. Um bom café é energia, você já começa aquele dia transbordando e com um dia que começa muito abençoado e com muita energia. Então, 95% dos lares brasileiros tomam café. Somos o segundo povo mais apaixonado por café no mundo. Só perdemos para os americanos, mas já estamos encostando nos americanos. Muito difícil você encontrar um brasileiro que não tome café. Nossa, eu não sou ninguém antes da primeira xícara de café. Sim, eu chego na farmácia, a primeira coisa, Ed, já passou o cafezinho hoje? Pelo amor de Deus, eu já passo direto pra cozinha pra pegar minha xícara. Exatamente, o café é sinônimo dessa conexão mesmo. A gente começa o dia com um bom café e eu vou o dia todo. Então eu, apesar de estar muito tempo na farmácia, mas eu não tomo remédio, as pessoas querem perguntar, mas qual remédio? Eu falei, quem toma café não toma remédio, né? Bom café, protege as artérias do coração, previne o mal de Parkinson,
Alzheimer. Café traz energia, mais cognição, melhora a memória, faz com que você lembre de coisas afetivas. Então, imagina quando você toma uma xícara de café, ai, quando minha avó passava aquele café. É uma construção de memórias incrível. Sim. Então, bom café faz muito bem para a saúde. Sim. Ô Marise, para plantar café, a altitude vai fazer diferença nessa plantação? De repente, para mim não fez. Eu acho que eu tenho convicção que eu sou uma pessoa improvável. Primeiro que não nasci no pé de café e vim construir a minha história no café. E quando eu cheguei, eu chamei um agrônomo, que meu marido já estava antes de mim, falando, o que acontece que aqui não tá dando certo, os cafés não estão surpreendendo. Ele falou, olha, eu tenho um conselho para te dar. E eu achei que seria um conselho bom. Onde você está não serve para café, você não tem altitude. E eu falei, bom, eu não tenho atitude, realmente eu não tenho mesmo, é um fator. Mas eu tenho atitude, eu pensei dentro de mim. Uhum. E as atitudes mudam o mundo e transformam o mundo num mundo melhor. E todos os dias eu acordo para fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. E eu falei, eu vou fazer dar certo, vou fazer com que as coisas aconteçam. Então, os processos, a tecnologia, a paixão, a dedicação, o amor fazem cafés surpreendentes em baixas altitudes, como são as minhas. Inclusive, a sua é referência para um café de qualidade em baixa altitude. Baixa altitude. Eu estou a 700 metros de altitude e faço cafés incríveis e surpreendentes. Exporto café para 4 países em baixas altitudes. Você é a maior produtora de cafés especiais de baixas altitudes. Eu sou uma referência porque as pessoas não acreditavam, não existia isso aqui. Nós somos uma cafeicultura que era mais montanhosa. Uhum. E eu fui descobrir processos de fermentação incrível. Então, tudo aquilo que a gente aprende na farmácia, a combinação das coisas eu encontrei na fermentação, processos extraordinários. Uhum. Consegui descobrir o maior potencial dos meus cafés através das fermentações. Através da ciência, porque a gente que é farmacêutico não faz nada por fazer. A gente sempre tem um porquê, a gente conduz as coisas muito bem. Então, eu fui fazer junto com a ciência, com uma cientista brasileira, a doutora Rosana Chuan, da Universidade Federal de Lavras, os processos de fermentação. Então, lá em casa tem café com notas de rapadura, de mel, melaço, frutas vermelhas, notas das uvas. Tem cada café incrível com os processos de fermentação. Então, é através da fermentação que vai ter essa saborização do café. Todo cuidado começa na lavoura. É a lei da semeadura. Você cuida daquilo que é invisível, daquilo que você não vê, para que os seus resultados sejam incríveis. Então eu falo que o café é muito parecido com a árvore da vida. Quando os seus resultados, os seus frutos não estão maduros, são os seus resultados. Então, para isso, a gente cuida das raízes, a gente cuida da vida do solo, da profundidade que está acontecendo. Isso é na vida da gente. Uhum. A gente precisa primeiro cuidar daquilo que é invisível, para depois a gente cuidar do que é visível. E aí sim, então começa o cuidado nas lavouras, com o pé de café, na terra, em cultivar aquilo com amor. E depois, os processos de pós-colheita, com a expressão desses cafés bons, é que acontece a transformação de grãos normais em grãos surpreendentes. E a sua plantação, você pensa até na economia de água? Tudo. Eu tenho convicção de que viver no mundo melhor passa pelas minhas mãos. E que ser sustentável não é moda. É um jeito diferente de viver, de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de olhar o campo de uma forma diferente. Então eu cuido muito disso, porque cuidando das pessoas, nós estaremos cuidando de muito mais coisas. Então eu cuido muito disso. Assim, ser sustentável em todos os pontos. No tratamento com as pessoas, com os meus fornecedores, com os meus parceiros, na economia de água, numa energia renovável, numa agricultura regenerativa. Porque eu cheguei no café e eu falei, eu quero fazer parte de uma cadeia de valor e não de uma cadeia de preço. Então eu quero que a minha xícara seja valiosa pela história que ela entrega. E com certeza isso você já atingiu. Mas a gente sempre pode melhorar, né? Com certeza. Sempre tem o que melhorar. Sempre temos mais a ser feito, né? Marise, falando em história, a sua história, assim, é maravilhosa, você já contou para várias pessoas, mas para quem está te ouvindo aqui agora e não sabe, nunca ouviu, conte um pouquinho pra gente, como que foi, assim, você deixar a farmácia de 24 anos de trabalho e se aprofundar, assim, no café? Eu literalmente troquei o salto pela botina. E hoje as pessoas me perguntam como é, eu olho, eu daria um conselho, principalmente para as mulheres como eu. Que quando você sai da zona de conforto, que você abraça o novo, que você não tem medo do desconhecido, pode estar ali uma grande oportunidade de escrever uma nova história na sua vida. E eu não morava aqui, né? Eu me formei aqui em Alfenas para farmácia e morei durante 24 anos em Bebedouro, no estado de São Paulo, foi onde eu tive minhas farmácias. Mas eu nasci em Areado e meu pai sempre me dava um conselho, falar quando você estiver bem,
compra um pedaço de terra, porque um pedaço de terra é valioso, mas eu não sabia que seria tão valioso quanto meu pai falava, porque eu estava na farmácia, eu me dediquei muito, eu fui muito bem sucedida como empresária do varejo farmacêutico, mas as farmácias ocorreram um processo de mudança muito grande, grandes grupos varejistas se movimentaram na direção de se concentrarem, e a gente então já estava preparado, já tinha comprado a fazenda. E aí o meu marido veio antes que eu e meu pai o ajudava. Depois eu perdi o meu pai. E o meu pai sempre me criou muito para ser uma mulher muito forte, muito corajosa, me forjou a ser uma mulher preparada. E meu pai tinha muito orgulho na farmácia, muito empreendedor e realizador. Ele falou, ai, nossa, esse é meu sonho. Aí eu falei, eu nunca tinha vindo na roça, nem de passeio. Jura? Nem de passeio, eu não conhecia. Nada. E meu marido menos, porque um argentino nem o pé de café conhecia. Eu, pelo menos, conhecia o pé de café. E ele nem o pé de café conhecia. Aí, meu pai o ajudava e eu estava na farmácia ainda. Aí, depois a gente decidiu que realmente iria investir todas as nossas energias no café. E eu já comecei a estudar lá na farmácia e vi que o café especial era um mercado de diferenciação. Aí eu fui deixando, eu tinha 4 farmácias, deixei uma, deixei a outra, Aí o meu pai falou quando eu deixei a última, você fez a pior coisa da sua vida, você vai se arrepender muito, nossa. Aí passou muito pouco tempo, ele morreu. Eu falei, nossa, meu pai morreu de tristeza, nossa. Eu passei um tempo muito mal, eu falei, nossa, eu perdi tudo de uma vez só. Eu não tenho mais a farmácia que eu amava, eu não tenho mais o pai, e eu tô aqui na roça, aqui, eu fiquei assim. E a roça é muito pesado, porque para fazer um bom café, você tem que rodar 12 vezes por dia. Num sol quente, eu falei, gente, que é isso? Falei, deixa eu olhar pro céu e ver qual é a estratégia. Falei, eu vou ficar mais magrinha, esse café vai ficar melhor. Então, aí eu ficava mais leve a vida ficava... E aí eu comecei a ver que era muito esforço mesmo. E eu falei, mas eu decidi que eu ia dar certo, que eu iria fazer o possível para dar certo. E as pessoas, eu enfrentei muitos desafios, né? Falavam, mulher, não sabe nada, eu não sabia mesmo, mas eu falava, quem não sabe vai aprender, né? Uhum. Esse é o caminho, né? E mulher, não sabe nada, e aquele monte de homem. Eu falei, gênero, paixão, determinação, não são diferentes. Paixão e determinação não tem gênero, tem garra, tem determinação, e eu vou conseguir, eu vou fazer dar certo. E aí eu comecei, então, a esse trabalho a fazer, e eu comecei a ver que começou a melhorar os cafés. Que aquele esforço de rodar e que estava melhorando os cafés. E que eu iria liderar pelo exemplo, porque os homens não acreditavam em mim. Eu falei, eu vou liderar pelo exemplo, já que eu tô falando para ele que tem que rodar 12 vezes por dia. Se fala que é 2, então eu vou rodar e vou liderar eles pelo exemplo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. E quando eu comecei a perceber que as mulheres ao meu lado, quando ficavam viúvas ou herdavam a propriedade, vendiam. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, não, mas como que elas vão vender isso? Não pode, isso está errado. Eu preciso me aproximar delas, eu preciso caminhar na direção da vida de outra mulher. E hoje, seguramente, eu olho para trás e falo, minha maior conquista não foram os cafés que eu fui capaz de produzir, mas foi ter caminhado na direção da vida de outra mulher e ter feito diferença na vida de outra mulher. E aí eu comecei a imaginar como eu me aproximaria dela, e eu tive a ideia, eu falei, eu vou criar um encontro da mulher do café. E eu falei, porque aí elas vão vir, eu vou encontrá-las e nós vamos falar, olha, o que você tá passando, eu também tô passando, e a gente vai dar certo. Mas no primeiro vieram só 15. Me lembro que meu marido falou, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Eu não vou desistir. Aí no último já tinha 2.000. E nós então começamos um movimento de mulheres. E hoje eu falo que seguramente uma mulher forte e corajosa é uma mulher que está estendendo a mão a outra mulher, que dá oportunidade a outra mulher, né? Aí começamos esse movimento, começamos com 15 e já nos tornamos 2.000 mulheres. E começou esse movimento, cresceu muito. Hoje a mulher na cadeia produtiva do café tem voz, tem visibilidade. Aquela mulher que ninguém reconhecia, hoje é uma mulher que chega protagonista, autora da sua própria vida, conta a sua história e sabe tomar decisões. E eu fico super feliz, né? E começamos então esse movimento e as coisas foram acontecendo. Mas esse movimento que eu estava sozinha ainda, falei, eu posso fazer ele crescer mais. E eu falo que naqueles dias que você levanta e se enche de coragem e fala que você pode fazer a diferença, você realmente faz. E eu fui assistir uma palestra e nessa palestra estava o dono do Grupo Três Corações. Eu falei, eu vou me encontrar com ele.
Eu fiquei um mês inteirinho me preparando para encontrar com ele, sabendo o que ele gostava e o que ele pensava, como ele agia. Porque eu falei, a gente tem que ser uma solução na vida das pessoas. Eu falei, eu vou levar uma solução para ele. Fiquei imaginando o que eu levaria para ele. Levei um presente para ele, né? Imagina, levar um presente. Esse grupo hoje fatura 10 bilhões de reais. Quando eu encontrei, faturava 5. E aí eu fui na palestra. Aí cheguei, levei um presente para ele e eu vi que os olhos dele brilharam. Falei, quando os olhos brilham é porque a gente chegou no coração, né? Sim. Aí eu falei, Pedro, eu tenho uma proposta pra gente fazer. Ele disse, qual a sua proposta, Marisa? Ele fala que ele achou que eu queria vender meu café pra ele, tá? Comprou meu café. Pedro, me ajuda a transformar a vida de tantas mulheres que produzem café com tanto amor como eu. Nossa, ele falou, eu te ajudo, o que você precisa? Desse dia, desse sonho grande, nasceu o projeto Florada Premiada dentro do grupo Três Corações. E a gente, então, já transformamos a vida de mais de 5.000 famílias. Que maravilha! Todos os cafés produzidos pelas mãos de uma mulher, levando ao consumidor final um café contando a história e levando o rosto dessa mulher e a assinatura dessa mulher. Compramos esse café pelo dobro do preço e fazemos o maior concurso de cafés de mulheres do mundo. Então, assim, quando uma mulher planta a semente da mudança, ela muda o ambiente em volta, entendeu? Sim. Eu mudei o meu ambiente, eu mudei o ambiente da vida de outra mulher e eu ainda vou continuar mudando, porque eu tenho um propósito muito claro. As pessoas já identificaram que eu sou uma pessoa muito entusiasmada. Dá pra perceber, né? Leite de tomar café. E que eu sou muito entusiasmada. Então eu falo que o meu entusiasmo desperta a genialidade de cada mulher. Que assim a gente possa construir um mundo melhor, não só pelo café, mas que por onde a gente passar e por onde a gente pisar, a gente possa fazer a diferença. Com certeza. E você inspira muitas mulheres. E eu tenho uma energia, assim, eu ando combinada, ainda tomo muito café. E como é liderar tantas mulheres, assim, ser inspiração para 2.000 mulheres e que agora já vai para o 11º encontro, né? Sim. Agora em setembro. Em setembro, dia 19. Como que é isso, Marisa, para você? Eu acredito fortemente que a força transformadora do mundo é o exemplo. Que o exemplo muda por onde você passar. O exemplo faz com que as coisas aconteçam de uma maneira melhor. Então eu lidero pelo meu exemplo, produzindo cafés de qualidade, sendo uma produtora sustentável, liderando pelas minhas atitudes. Então eu acho que liderar é isso, é transformar vidas pelo exemplo e pela atitude. Uhum. É sempre bom a gente dar o exemplo e receber algo de volta, né, Marisa? Você vê essas mulheres, porque antes a mulher era só a esposa do cafeicultor. Sim. E nunca ela estava à frente dos negócios. E hoje em dia mudou tudo. Mudou tudo. A mulher, como você disse, ela já chega de cabeça erguida, ela já representa e ela já se impõe no seu lugar, o seu papel. Né? Ela tomou atitude ali e ela está liderando o mundo, assim como você, e levando, expandindo para todo mundo, né? Ela é confiante, né? Sim. E você acha que a mulher, ela veio trazer com ela um toque feminino, carinhoso, um jeito diferente de lidar? Muito. Deixando um pouquinho de lado o jeito rústico do homem de lidar com o campo, né? Porque antes era o café tradicional, como você disse, né? Café, é só um café, mas não é só um café. Não. Você acha que a mulher trouxe isso? Muito. A mulher trouxe ao campo beleza, liderança, leveza, empreendedorismo. A mulher trouxe um novo olhar sobre a vida, sobre o campo e sobre as pessoas. Hoje, 35% dos negócios no agro são liderados por mulheres. Ela mudou o ambiente do campo. Hoje o ambiente do campo é mais bonito, é mais leve, traz todo esse olhar de uma mulher. E isso é incrível, porque onde tem uma mulher próspera, o primeiro lugar que ela vai melhorar é a família. Trazendo filhos mais prósperos, trazendo filhos para a sucessão e para o negócio. Depois ela começa a melhorar todo o entorno dela. Depois ela dá oportunidade a outras mulheres. Então hoje o campo, ele tem mais beleza, ele é mais feminino, ele é mais empreendedor, ele tem mais leveza com a entrada da mulher. Marisa, a qualidade do café vai vir desde a escolha da planta até os cuidados diários, mas a torra, para secar, tudo faz diferença nessa qualidade do café? Tudo. Duas coisas tragam café, o produtor e a torra. Porque se o produtor não cuidar depois que colher, café é um fruto. Se você não cuidar,
ele vai apodrecer nas suas mãos. Quais são os processos após a colheita? Após a colheita, você recebe o café com todo carinho. Os cafés são rastreados do pé até a xícara. Nós somos uma propriedade certificada. A gente acredita que a rastreabilidade traz transparência às pessoas que estão tomando o nosso café. Isso é incrível, você saber o café que você está tomando, quais foram os produtos que foram usados, qual foi o processo. Depois ele vai para um terreiro, e isso é um processo que ainda é artesanal, porque há 200 anos somos o primeiro produtor global de café no mundo todo, todos os dias. De cada 10 xícaras que se tomam, 4 saem das nossas mãos e das nossas terras. Então, nós rodamos aquele café 12 vezes por dia, durante 2, 3 dias. Depois ele não toma sereno. Os cafés especiais não tomam sereno, porque o sereno mancha esses cafés. Depois eles chegam a hora que ele chega da lavoura, ele tem 55% de umidade. Ele vai sair da fazenda com 11. Nossa! E depois ele entra num período de descanso de 60 dias. Aí sim, então ele vai sair da fazenda. E os cafés especiais são esses cafés que vocês enxergam por aí, que tem uma torra clarinha. Parece um chocolate clarinho. Cafés muito torrados, estão carbonizados. São cafés que provavelmente vão amargar nas xícaras, aí onde as pessoas usam adoçante ou açúcar. Café especial não precisa de nada, porque ele já é doce por natureza. Sim. E faz total diferença. Faz. Marisa, há diferentes tipos de plantio, né? Esses plantios não, há do diferentes café, tipos. Por exemplo, nós brasileiros somos produtores de 2 variedades de café. O Arábica e o Robusta. Tá? O Arábica são essas xícaras de cafés especiais que encantam por todo mundo. Aí, nessa espécie, existem várias variedades. Os cafés catuais amarelos, vermelhos, várias variedades. Mas existem somente 2 espécies no Brasil. E o Conilon Robusta, onde os maiores produtores globais é o Espírito Santo em Vietnã, são os cafés usados para fazer os cafés solúveis. Ou então se faz a composição de cafés mais, não de tanta qualidade, mas são muito importantes para a nossa economia e para a economia do Vietnã. A parte da fermentação que você comentou, que vai agregar os valores de rapadura, chocolate, frutas, ele é feito na fazenda ou ele já é feito na indústria? Não, na fazenda. Na fazenda? Essa cientista passou anos da vida dela pesquisando as leveduras que existiam nos terreiros de café dos produtores. Dos produtores abaixo de 1.200 metros e acima de 1.200 metros. E ela selecionou essas leveduras e trouxe de volta. Então nós estamos usando café com café. Não existe, porque existem às vezes por aí processos que café é um alimento, nós temos que cuidar dele, é segurança alimentar. Nós não podemos colocar qualquer coisa no alimento. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então às vezes no processo aí põe, uma casca de mexerica, põe morango, não. Café a gente tem que ter muito cuidado. Então o nosso processo a gente tem uma fermentação controlada. A gente controla todo o processo. Marisa, a gente trouxe uns grãozinhos de café. Tá. Esse daqui, eu acho que você poderia explicar pra gente um pouquinho, para quem não entende. Tá bom. Para quem quer começar, né? Que quer adentrar, assim, a esse negócio do café. Assim como você falou que você entrou, você não entendia nada de plantio nem de nada. Explica pra gente um pouquinho sobre essa torra, essa colheita desse café, eu não sei. Tá. Dá um exemplo pra gente. Que o café é a cultura que você se apaixona pela jornada, não pelo resultado final. Você se apaixona pelo caminho. E quando você se apaixona pelo caminho, você não desiste no meio do caminho quando os desafios aparecem. Mas é uma longa caminhada. É uma cultura perene de um relacionamento de pelo menos 20 anos. Um pé de café depois de plantado demora 4 anos para dar. Então é a cultura dos apaixonados, dos determinados, dos resilientes, dos fortes e dos corajosos. E por aí no meio do caminho acontecem muitas coisas que não estão previstas, como já vieram chuvas fora de época, geadas, chuvas de pedra. Então, assim, mas é uma atividade empreendedora e onde o melhor do café são as pessoas. Então eu diria para alguém que quer entrar no ramo de café, que é um dos melhores negócios do mundo. Eu tenho um maior carinho por vocês, mas assim, eu não voltaria para a farmácia porque eu amo café, entendeu? Eu amo café, então eu entro na farmácia hoje só para comprar shampoo, água termal, mas o café é uma atividade empreendedora, uma atividade de pessoas e uma atividade que encanta o mundo por onde passa. Os nossos cafés encantam o mundo por onde passa. São procurados, são cafés assim de uma diversidade de sabores incrível.
Então, este café aqui, você vê que é um café que tá bem torrado, uma torra clarinha. Quando você vê uma torra preta, brilhante, é um café que está carbonizado, ele já quebrou os açúcares do café e ele vai amargar na xícara. E os cafés especiais, ele tem essa torra de chocolate e ele tem grãos inteiros, então a xícara dele vai sair muito perfeita. E isso a gente vai aprendendo no dia a dia, a torrar. Lá dentro da fazenda, hoje a gente investe no turismo de experiência. Nós fazemos todo o processo do grão à xícara para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer todas as etapas do processo. Então nós temos a plantação, temos os grãos e temos uma cafeteria dentro da fazenda. Que delícia! Que nós recebemos as pessoas para viverem a experiência do grão à xícara. Nós torramos o café todos os dias. Temos 12 produtos feitos da fazenda, dentro da fazenda. Vamos lançar agora a nossa própria linha de cosméticos feitas do café. E a gente vê que as pessoas gostam muito de tomar café na origem. Sim. Conhecer quem é que está por trás daquela xícara. Então a gente fica encantado de ver as pessoas quererem tomar um café. Eu falo, tomar um café é bom, mas tomar na roça é melhor. E para quem quer viver essa experiência, tem como entrar em contato com você? Entre em contato com o nosso Instagram, que é o Cafeteria Sabores da Roça, ou no meu Instagram, que é marisa.contreiras. E vocês podem ir lá, essa época de safra, a gente está aberto constantemente. Você consegue ver um terreiro cheio de café e você consegue tomar aquele café na xícara. Que delícia. É um turismo de experiência. O mundo vive muito... São novas tendências. O café dita muitas tendências. Uma das tendências é essa agora do turismo de experiência. E de onde veio essa ideia de você inovar com uma cafeteria dentro da roça? Aí eu preciso te falar um conselho, acho que todo mundo tinha que passar pela farmácia. Todo mundo tinha que passar pela farmácia. Na farmácia a gente aprende de tudo sobre pessoas, relacionamento, marketing, finanças, gestão, liderança. A farmácia é uma escola e eu tive a honra e o privilégio de passar por essa escola. Então eu cheguei lá na fazenda, eu acostumada com a farmácia, gente, todo dia eu falei, eu preciso desenvolver essa atividade empreendedora aqui. E eu não tô na roça, o mundo é global. E aí, então, eu comecei a fazer e eu participei de uma mentoria muito grande e aí, então, foi desenhado o meu ecossistema e o meu ecossistema, dessas partes do meu ecossistema era a cafeteria, o turismo rural e o turismo de experiência. Então, eu inovei, investi bastante e fiz uma cafeteria muito linda dentro da fazenda. Eu acompanho lá o seu Instagram, eu vejo, nossa, eu até falei para os meninos, falei assim, vamos lá para a gente conhecer, para a gente tomar um café, mas não tivemos tempo, mas a gente ainda vai. Vou esperar vocês. A gente vai conhecer, porque eu vi que tem muita coisa gostosa. E não é só o cafezinho, não. Tem pão de queijo. Pamonha, que delícia. Bebidas feitas com café, bebidas geladas. Você vai viver uma experiência completa de café. E eu vi também que tem até sobremesa. Tem sobremesas incríveis a gente faz, porque café bom, tudo fica bom com café bom. A gente faz sobremesa com banana, com morango, cada uma fica melhor que outra. Ô Marisa, quanto tempo você levou para colher os seus primeiros frutos que veio do café, né? Assim, que você falou que a sua primeira colheita não foi bem sucedida. Para você colher esses frutos, quanto tempo você levou? Olha, então a gente falei, né, que nesse ponto eu perdi meu pai e eu fiquei sentida, né, porque eu falei, nossa, foi de desgosto. E eu demorei literalmente 10 anos para entrar no ciclo de prosperidade. E hoje eu falo que eu olho para o céu todos os dias e dedico meu negócio para o meu pai. Falo, pai, deu tudo certo. Eu vivo do café, eu transformei a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos e a vida de mais de 5.000 mulheres pelo café. Então eu vivo do café. Mas foram 10 anos, assim, de investimento, de tudo, mas, assim, eu sempre acredito. Eu acordo todos os dias cedo para fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias, e para fazer dar certo. Eu estava acompanhando, vi você falando que quando você trabalhou na farmácia, que você começou com 21 anos, né, no balcão de farmácia, que você ainda era empregada, né, e você era a primeira a chegar e a última a sair. Sim. De onde veio essa conduta sua? Eu sempre tive uma mentalidade muito empreendedora, uma mentalidade de construir. Então, eu sempre falando, eu nunca vou trabalhar para o dono da farmácia, eu vou trabalhar para mim. Porque quem trabalha para você dá o teu melhor e busca a excelência. Quando você trabalha para o outro, você só vai fazer o que é combinado. E eu aprendi que as pessoas que dão certo na vida são as que fazem mais que o combinado.
Então eu sempre era a primeira a chegar, a última a sair. E atendia, encantava meu cliente na farmácia. Eu dava um beijo na caixa de remédio para você está curado, esse remédio está abençoado. Porque e aí eu vendia muito, entende? Muito remédio. Então, assim, é isso mesmo, de acreditar que nós somos capazes, que nós podemos. Que a nossa história levanta outra pessoa. Sim. Então eu sempre acreditei na farmácia que eu não vendia remédio. Eu vendia cura, bem-estar, uma vida digna, uma vida honrada, uma vida melhor. Então isso deixa a vida mais leve, né? Porque remédio é pesado, né? Mas vender uma cura, um bem-estar. Você tá com uma dor de cabeça e tomou um remédio, isso é abençoado, né? Sim. Mas hoje a gente tem um mix de produtos em farmácia muito grande. A gente vende toda a parte de dermocosméticos, maquiagem, tudo. Então não remete mais só à doença, ao tratamento. Eu não sei se eu sou muito Caxias, mas eu fico muito chateada quando o cliente fala, tá tudo bem? Se estivesse bem, eu não estaria na farmácia. Eu falei, mas se o senhor tá aqui é porque tem uma solução, então tá bem sim. Exatamente. Mas a vivência do dia a dia, a gente tem que entender que estar no balcão de farmácia é você lidar com a dor do outro. Muitas vezes a pessoa não está num dia bom, não tá com um ente querido doente na família, então a gente tem que ter essa paciência, e eu acho que uma das coisas que a Santa Maria preza é por esse atendimento e esse acolhimento ao balcão. Então, se você é de Alfena, gente, dá uma passadinha nas nossas lojas, que nossos profissionais estão todos treinados, curso com a Michelle todo mês. Sim, a gente está com a Michelle para estar sempre levando o melhor para você, cliente. É o que a gente sempre preza na Santa Maria, né, Cris? É o bom atendimento, é esse acolhimento, é a reciprocidade. Às vezes é como a gente estava falando, né, Marisa? A pessoa, quem vai na farmácia, geralmente é para comprar um medicamento. Então já é um parente, alguém que não está totalmente bem. Cabe a nós que estamos no balcão dar esse acolhimento. Sim, cantá-los. Né? Sim. Não estou bem. Não, mas vai ficar bem. Agora, como você falou, você pega a caixinha do remédio, beija, benze. Agora você vai estar curado. É isso que é bacana. Você não sente saudade da loucura de um balcão de farmácia? Eu amo a farmácia hoje, igual você falou. Porque a farmácia não é só lugar de remédio, é lugar de experiências e de experiências memoráveis. Eu falo que as pessoas podem esquecer do que viram ou do que ouviram, mas não esquecem do que sentiram. E essa experiência, as farmácias hoje são um centro de experiência. Trazem beleza, cuidado, autocuidado. E eu amo entrar numa farmácia. Não atrás do balcão, mas eu amo entrar pra comprar. Então, que é isso mesmo que a gente tem que levar para as pessoas. Experiência, que é o que sentem, é o que guardam. E a farmácia hoje é uma experiência. Eu amo comprar. E a gente aprende todo dia no balcão de farmácia. Todos os dias. Marketing, negócio, estratégia, clientes, pessoas, relacionamento, gestão. Quem passou pela farmácia, qualquer negócio que for tocar vai dar certo. Você acha que, por ser farmacêutica, ter essa graduação em farmácia te ajudou a adentrar o café? Muitíssimo. Acho que a graduação em farmácia nos deixa com um pensamento mais articulado, um pensamento mais estratégico. Nós enxergamos o poder da mudança, da realização. A gente não faz qualquer coisa, a gente fala isso, com isso vai dar certo. Porque quando a gente é farmacêutico, a gente adora entender o mecanismo de ação do medicamento na vida de uma pessoa e o que ele pode fazer, isso é pra vida. A gente fica muito mais estrategista. Então, eu adoro minha graduação. Eles falam, Marisa, você tá com a sua carteirinha. Eu sou farmacêutica com muito orgulho. E você se formou aqui na Unifal, que era na EFOA ainda. EFOA, me formei lá. Que graduação, que os professores que eu tive que foram pro resto da vida. E assim, quem tá se formando em farmácia, não é sobre formar em farmácia, mas é sobre estar preparado para a vida e para cuidar de pessoas. A graduação é só um ponto para chegar no outro, mas estar preparado para a vida e para cuidar de pessoas não tem preço. É encantar, né? É divino, né? Formar é coisa de homens, mas cuidar de vidas é coisa divina, né? Sim. Marisa, eu vejo que você assim tem uma fé enorme também. Sim, gigantesca. Ela te ajudou a te manter firme nesse propósito, muito, até alcançar o ponto que você queria? Muito, porque a fé te alinha, né? Ela fala, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, medite na palavra, que isso se chama foco. A fé te faz você olhar onde você vai chegar. E a fé te traz a gratidão de olhar todos os dias de onde você saiu e de onde você chegou. E pessoas gratas são pessoas satisfeitas. E pessoas satisfeitas são pessoas de sucesso. Não tem como, a conta não tem outro jeito de dar certo. São pessoas de sucesso. Você pode olhar todas as pessoas de sucesso, que elas têm várias coisas em comum. Uma delas é a gratidão.
Você busca conselhos com os seus colaboradores ali da fazenda? Muito. Eu faço curso, eu treino, me capacito, eu faço parte da Academia de Liderança das Mulheres do Agro. Sexta-feira eu tenho uma palestra, nós temos o maior festival de agro do mundo, em São Paulo, no Allianz Parque, no estádio de futebol, porque a gente precisa se comunicar com a cidade. A gente precisa levar essa comunicação daquilo que nós fazemos. Porque a gente só fica falando para os convertidos, nós somos bons, nós não desmata. A gente precisa falar para as pessoas da cidade. Porque senão se levantam esses artistas aí e falam, o agro mata. Não, realmente o agro mata, eu vou explicar para isso. O agro mata a fome de 1.200.000.000 pessoas por dia no mundo. Almoço, café da manhã e jantar. Esse é o agro brasileiro, que mata a fome desse monte de gente. E tem tudo para ser um protagonista global de levar alimentos ao mundo. E onde tem alimento, tem paz. Então nós somos, eu falo, abençoados por Deus, por nossas terras, de sermos nós capazes de levar alimento que leva para o mundo paz. Então, isso é o agronegócio brasileiro. Marisa, você está falando aí que vai para São Paulo para palestrar para 60.000 pessoas. Você hoje é uma mulher ocupadíssima. Como que você faz para lidar com essa agenda e café, e cafeteria, família? Como que você faz para lidar com isso tudo? É o equilíbrio dos pratos, né? Eu tenho uma amiga que fala, Marisa, cuidado com os pratos. Os pratos de porcelana são aqueles que não podem quebrar, né? Que é a família. E os pratos de plástico são aqueles que a gente pode priorizar para depois, né? Então, hoje eu tenho uma agenda de palestras muito grande, porque as pessoas querem saber como uma mulher deu certo no negócio de homens. E hoje e quando os homens chegam para mim agora e falam, Marisa, como faz para ganhar dinheiro no café? Eu falei, por enquanto eu vou te dar um conselho e não vou cobrar. Leva sua mulher para te ajudar, como você vai ganhar dinheiro. Então, hoje eu tenho essa agenda e meus filhos já estão grandes, tudo, e eu concilio bastante essa agenda um pouco fora da safra, porque eu me dedico muito na safra. Então, hoje essa é a minha agenda de palestras. A minha palestra é a semente da mudança, como transformar suor e vento em um negócio de sucesso. A safra do café, ela é em qual data? Ela começa em maio e ela vai até julho, mais ou menos. Então, agora vocês estão colhendo? Colhendo. É hora Deus. de dedicação. Essa é a palavra do momento. É a palavra que muda todo jogo, a dedicação. De tudo aquilo que a gente realizou, agora é a hora de... Né? E o momento de colheita, com esse tempo doido igual tá, vocês ficam de cabelo em pé, né? É operação de guerra, tipo, vai chover. Cobre tudo, porque nada pode molhar, cobre tudo. Então, agora a gente tinha uma previsão de chuva para agora à noite. Tá tudo coberto, porque café não pode molhar depois que já tá seco. Se você molhar o que você já secou, você vai perder tudo que você já fez, né? Minha Nossa Senhora, que desespero. Então cobre tudo, uma operação de guerra. Mas faz parte do jogo, né? Tem que lidar com os desafios também, né? Sim. Então, a vida da gente é um desafio constante, né, Marisa? E saber lidar, eu falo, não é sobre o que te acontece, mas como você reage àquilo que te acontece, né? Sim. Com leveza, então vamos cobrir, a gente... Hoje tem informação na palma da mão. Sim. Não faz sentido. Já tem a previsão do tempo, né? Porque antes o agricultor tinha que ficar lá olhando pro tempo. Nossa, será que vai chover hoje? Oh, meu Deus! Não chove, não. A palavra do momento é estratégia, né? Sim. Com certeza. É estratégia. Então, eu tô aprendendo sobre o digital, né? Eu acho que é só falar. Você fala, Marisa, não é só falar, tem que ter estratégia. Jesus. Tudo tem uma linguagem própria, né? Sim. E como você se capacita hoje, Marisa, para estar sempre à frente, inovando, trazendo novidades para essa maravilha que é o café e ainda mais o seu, né? Que é o melhor do mundo, café especial. Bom. Eu acho que a gente tem que treinar muito, estudar. Eu adoro ler, eu leio muito. Faço muito curso, muito treinamento, vou em palestras e em eventos. Eu acho que a gente tem que estar se doutrinando, né? Na farmácia também eu ia muito, não perdia nada. Por isso que eu vi que eles estavam se movimentando para virar gigante. Falei, Marisa, ainda bem que você comprou uma roça de café. Segui o conselho do seu pai a tempo. Ainda bem, né, que eu segui o conselho do meu pai. E fui plantar café, mas tem que ter também muita gestão ali para dar certo, senão também não dá, não. Sim. Foi o seu marido que teve, assim, o start, que falou assim, o café, e aí você... Como que foi isso, Não, Marisa? eu falo que ele é a minha chance de negócio, porque ele não é brasileiro, é argentino. Ele falou, nossa, o café brasileiro é bom. Eu falei, nossa, que oportunidade de negócio é essa, gente? Porque para os argentinos, nada, só o que deles é bom. O nosso não é bom. Eu falei, café é bom mesmo. Imagina, havia uma oportunidade de negócio ali. E aí eu brinco que quando ele me chamou para vir para a roça, eu falei, não, eu ir para a roça.
nunca fui na roça. Marisa, aceita um bolinho, um cafezinho, um bolinho pão de fubá. Queijo. Um pão de queijo, né? Mineiro gosta de pão de queijo. Marisa, e o que é o projeto do carbono que você participa? O projeto do carbono zero, da agricultura regenerativa. O café é a planta que mais sequestra carbono. Então, nós temos um estudo de quanto a gente sequestra de carbono para que a gente depois faça uma certificação das lavouras de café com carbono zero. Que os nossos cafés entregam carbono zero. Que maravilha! Isso é incrível. Incrível como a gente pode fazer agricultura regenerativa, né? Que nós plantamos planta de cobertura no meio das lavouras, que deixa as lavouras mais frescas, um ambiente, mudamos o microclima. Que seria entre as fileiras. Isso, já usamos produtos biológicos, já temos as lavouras polinizadas pelas abelhas. Jura? Mas isso vai trazer diferença no fruto café também ou na plantação de um modo geral? Traz em todo o ambiente. E as nossas xícaras entregam resultados melhores. As xícaras que você cuidou do solo, que você cuidou, vai ser uma xícara melhor também. Mais doce, uma xícara melhor. Entendi. Marisa, qual que foi o impacto da cafeicultura na sua vida pessoal e profissional? Eu aprendi muito com a cafeicultura. Eu aprendi o tempo de Deus, que é o tempo de plantar, de colher, de semear. Eu aprendi muito com a lei da semeadura, que tudo tem o tempo de Deus, que às vezes não é aquilo que você prevê. E aprendi a duras penas também, porque eu cheguei e achei que era cuidar só de qualidade e esqueci que tinha que cuidar da produtividade. Aí foi um baque só, porque daí o meu negócio fez assim e teve uma queda muito grande, porque eu não cuidei. Eu achei que aquilo não era suficiente. E não era. Então, eu tive um tempo de reestruturação do meu negócio. Contratei um bom agrônomo e falei para ele, me ensina a produzir, porque eu não sei. E nessa hora a gente tem que pôr a humildade na frente e falar, eu não sei fazer, me ensina. E aí contratei um bom agrônomo e comecei um processo de produtividade. Entender que o que mantém um negócio em pé é a produtividade. E o que abre portas e mercados é a qualidade. E que eu poderia ter as duas coisas juntas. Mas por isso eu tive que passar por um processo de aprendizado grande, porque isso impacta em perdas financeiras muito grandes. Aí foi um longo processo de volta, mas eu pensava, aí eu achava que eu tenho para entrar, eu tenho para sair. Se eu entrei, agora eu vou ter que sair. E aí eu fui aprender para poder sair desse tumulto que havia, assim, porque eu não produzia pouco, as contas são muito altas, e aí as contas realmente não fecham. Então esse é o aprendizado, né? É um aprendizado de vida mesmo, não é só de café, é para tudo, né? Sim. E a gente vê assim, você lidando com tantas mulheres, como você falou, que as mulheres às vezes ficam viúvas ou, né, e perdem totalmente o chão, porque não sabem como lidar com aquelas terras, com o café. E você já deparou com relatos de mulheres na mesma situação na qual você passou, tendo uma orientação errada, vamos dizer assim, falar assim, aqui você não produz nada, aqui você não vai conseguir, deu a volta e conseguiu ali chegar e ter um bom resultado? Sim, e eu vejo que essa rede de mulheres foi uma mudança de jogo gigantesca, porque uma se fortalece na outra. Uma se inspira pelo exemplo da outra. Fala, mas a Marisa roda o café, tá dando tão certo. O café dela é tão bom e tem tanto mercado. Eu também posso fazer. Então, eu acho que a grande virada de chave nossa foi quando nós enxergamos em outra mulher um apoio. Não uma concorrente, mas um verdadeiro apoio. Sim. Aí, pouca gente faz uma mulher de boba hoje, viu? Pouca gente chega lá e fala, não, meu filho, comigo não. E uma liga pra outra e os nossos grupos ficaram grandes. São grupos de apoio. Um ao outro. Então, muitas falam assim, eu nem esperava que eu iria fazer café especial. Hoje eu faço café especial depois que eu vi você fazendo, você mudou minha vida. Eu ia vender aquela propriedade. Hoje eu não vendo mais. Olha que incrível. Isso é maravilhoso, né? Sim. Nossa. E a parceria que você conseguiu com Três Corações também foi essencial para a efetivação desse projeto. Maravilhoso, porque fala, quando você sobe nos ombros de um gigante, como é que fica seu caminho? Gigante, não é? E quando o seu caminho fica gigante, você abraça muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, foi maravilhoso. Então, assim, vocês precisam fazer. Tem um curso maravilhoso no Sebrae que chama Empretec. Vocês já fizeram? Não. Muda toda a percepção do empreendedor. Ele estuda os comportamentos empreendedores maravilhoso. Uma semana de imersão no Sebrae. E eu já identifiquei um grande comportamento empreendedor que tem a facilidade de fazer redes e parcerias.
de fazer alianças e parcerias. E isso é um fator determinante para o sucesso de um negócio, porque as parcerias levam a gente a outros níveis, né? Então eu uso muito, eu tenho muitos parceiros lá dentro que fazem do meu negócio crescer, né? Trazem tecnologias novas, transferem conhecimento, transferem tudo para mim, para o meu negócio crescer. Eu tinha na farmácia e agora tenho lá no café, então tudo eu aprendi na farmácia, né? Então quando alguém vem trabalhar na farmácia, acha difícil, fala, isso aqui é uma escola, meu filho? Sim. Não acho difícil, você que vai aprender pra sua vida, não é? Sim. E tudo que a gente aprende, a gente leva pra vida toda. É nosso. Ninguém tira. É conhecimento. Sim. A administração, ela é muito importante, a gente vê isso com a parte contábil também, que na farmácia acho que ainda é um pouco pior, por entrada de nota fiscal e tudo, a gente conta com o apoio da Mauri Contabilidades para realizar toda essa parte burocrática, mas a Fazenda também tem muita parte burocrática, né? Sim. Muito imposto, muita taxa. Ainda mais você que é mundial, né? Eu creio que deve ser muito mais complexo. Uma saca de café para sair da Fazenda tem 123 protocolos. Sim. É muita coisa. 123. Aqui a gente conta com a Mauri Contabilidades, se vocês precisarem também. O Leão está chegando, se você não separou seus documentos, manda mensagem para eles para ver a listinha certinho, para você não deixar para a última hora. E se você é do agronegócio, se você está precisando de dicas também, entre em contato com eles para você pagar a menor quantidade de taxas, porque taxa tem, né, Marisa? Imposto tem, a rodo, gente. É para todas as áreas, a farmácia sofre, o agronegócio sofre, mas com profissionais de qualidade ao nosso lado, a gente consegue minimizar essas taxas e aumentar os lucros. Então, busque bons parceiros como nós temos com a Mauri Contabilidade. É como a Marisa falou, né? Bons profissionais, porque ela teve um profissional que falou assim, aqui você não vai produzir. Ela, não, mas eu vou conseguir. E ela procurou uma segunda opinião e ela é a maior do mundo hoje. Então, sempre temos que procurar melhores profissionais, né, Marisa? E contador é um braço direito. Nossa, o direito e o esquerdo. Contador bom faz assim com a empresa, né? Sim. Então, quem tem um contador bom tem que segurar igual o ouro, né? Com certeza. Porque não é só um papel, né? Não. Ele dá diretriz. Sim. Ele te instrui, ele te fala o melhor caminho, ele cuida do seu negócio. Então, o contador é muito importante na saúde financeira da empresa. Você está perdendo dinheiro, mas por que você está perdendo dinheiro? Vamos ver, a precificação. Você está achando que você está lucrando com essa precificação e não está, você está perdendo. Então, tem tudo isso. Aí, cabe um bom profissional estar levando essa orientação corretamente pra gente, porque senão a gente não desce. Com certeza. Não dá pra gente dominar tudo. Eu falo assim, cada um na sua área. E senão a gente não cresce, né? Sim. A gente não ganha escala, né? Se a gente for fazer tudo. A gente precisa de profissionais pra gente focar no que realmente é da nossa alçada. A rede de apoio, né? Sim, totalmente. Marisa, o café que vocês servem na visita à fazenda, tudo é produzido lá? Tudo. Nossa experiência é do grão até a xícara. Nós temos uma carta completa de cafés e fazemos toda a experiência pra você. Uma experiência de cafés gelados, cafés quentes. A gente precisa marcar a visita? Com certeza. Essa semana, agora eu vim, vocês são agora a gente vai. Vocês são importantes pra mim, época de colheita. Eu falei, gente, eu não vou conseguir, mas eu vou lá falar, velho, então agora vocês precisam ir lá retribuir a visita. Vamos. Nossa, com certeza nós iremos. Vocês Pode ter certeza que iremos. Você vai ver uma cafeteria no meio da lavoura. Você olha assim, você enxerga toda a lavoura de café. Você vê toda a origem produtora, de onde saiu. Você que se conecta com as raízes, com a essência do café. Areado é 20 minutinhos aqui de Alfenas. Pertinho. A fazenda fica próxima a Areado? Fica pertinho. Marisa, sua família, filhos, o esposo, todo mundo trabalha com você? Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. Uma filha é dentista, não trabalha comigo, mora em São Paulo, é casada. E o meu menino fez direito e trabalha comigo. Então nós temos um processo claríssimo de sucessão. Porque a gente vive muito hoje que fala essa sigla ESG, né? E eu acredito muito que a governança é o nosso legado. E o nosso legado passa pelo processo de sucessão. Como a gente não é o que nós vamos deixar para o mundo, mas o que nós vamos deixar no mundo, né? As nossas pegadas por onde nós passamos e que nós iremos deixar neste mundo que a gente passou. Desde a sustentabilidade até as pessoas que trabalharam conosco e preparando os nossos filhos para que sejam sucessores dos nossos negócios e não herdeiros, né? Sim. Que os sucessores irão dar continuidade. Os herdeiros talvez não dê continuidade, Os né? herdeiros destroem tudo. Então a gente tá lá com o sucessor, com um processo claríssimo de sucessão,
entendeu? Que tá conosco. Então, a gente tem um casal de filhos. Meu marido, né, que eu me formei para farmácia, eu fui passear no Rio Grande do Sul, lá nas praias de Santa Catarina, conheci meu marido argentino. Aí então fazia exatamente 36 anos que eu sou casada. Nós temos um casal de filhos e temos um neto, e temos outro para chegar. Então, assim, eu passo para os meus meninos sempre esses valores de empreendedorismo, de construir, de realizar, que nada vem pronto. Nada está pronto. Tudo está por construir. E a gente tem capacidade de construir, né? Sim. E antes a gente morava em cidade muito pequena, que a Areada é pequena, tem 3 mil. Sim. Hoje não, hoje o mundo é global. Hoje você pode estar onde você quiser, com o celular, que você está onde você quiser. Né? Não precisamos mais morar. Não, hoje é lá de Areado mesmo que eu faço as coisas darem certo. Marisa, a colheita, o agronegócio, de um modo geral, ele vem evoluindo grandemente. Eu sou do Mato Grosso, lá era do boi, agora é totalmente da soja. Foi devastado por soja o Mato Grosso todo. E tem muitas máquinas, muitos maquinários de colheita, de plantio, de tudo. Para a parte do café, a colheita ela tem que ser feita manual ou a gente tem uma colheita mais automatizada hoje? Não, o café, né, depende. A agricultura de montanha, o café na montanha não se colhe com máquina. Então depende da geografia. Então, por exemplo, lá a minha é mais plana, então 95% se colhe com máquina. Mas o agronegócio brasileiro hoje tem muita tecnologia. Nossa Senhora. É um agro que se desenvolveu, somos responsáveis por 30% da geração de riqueza nesse país. Então, se é um país que está onde está hoje é pelo agronegócio. Eu falo que antes os meninos, quando era pequena, a mãe falou, se você não estudar, você vai trabalhar na roça. Agora a gente fala de novo. Se você não estudar muito, você não pode trabalhar na roça. Agora virou ao contrário, porque o campo é lugar de tecnologia. Sim. É lugar de crescimento, é lugar de gestão. Somos os empresários da terra que gerimos aquele negócio. Então, o café ainda depende muito de pessoas, porque o nosso estado, principalmente, é um estado muito montanhoso. Então, depende muito de pessoas. Onde não, nós só temos as colhedeiras que fazem toda a colheita. Facilita bastante o processo. Muito, bastante. E nos torna mais competitivo, mais preparado, porque o custo de produção se torna menor, né? Com certeza. A mão de obra hoje em dia é muito cara, né? É, cara, mas eu falo, nada se faz sem pessoas, né? Com certeza. O melhor do mundo são as pessoas, né? Eu falo que o melhor do café é as pessoas. Uma coisa que me chocou muito quando eu vim pra Alfenas, eu vim fazer faculdade em Alfenas e acabei ficando, e na estrada tinha pé de café, o morro tá assim e o pé de café tá aqui. Eu falava, gente, como é que colhe lá em cima? Como é que faz pra fazer isso dar certo? É difícil. Eu imagino. É de gente corajosa, porque é difícil, é caro e colhe. Mas não é fácil. Marisa, você acha que algum dia as máquinas vão substituir os humanos? Nunca. Porque se fala muito em inteligência artificial, mas a inteligência artificial não tem coração, não tem sentimento. Ela vai nos auxiliar, mas substituir nunca. Nunca. Por isso que a gente tem que ser imprescindível, relevante, interessante, porque ninguém desse jeito é substituído. Então as máquinas não vão substituir. Eu acho a inteligência artificial uma ferramenta poderosíssima, mas ela não tem coração, ela não tem alma, ela não conversa, né? Então ninguém substitui as pessoas. E a gente tem que levar isso pro coração, que as pessoas é que fazem a diferença. E é em todos os lugares, no café, na xícara, na farmácia, né? Em todos. Eu falo que esses dias eu fui no mercado, eu comprei uma garrafa de café pro meu irmão e deu defeito. Aí eu fui trocar. Gente, aí tava lá, né, aquelas máquinas que você só sai bipando o produto e você já passa o cartão e segue em frente. Eu fui trocar a garrafa, é hipermercado, então a gente que é do interior, a gente acostuma com esse acolhimento, né? Ainda mais proximidade. Sim, totalmente acostumada com isso. Aí eu chego lá, a menina falou assim, você pode trocar, é só você passar na fila. E a fila do caixa rápido, meu Deus, estava mais lenta do que tudo. E todo mundo passando lá, eu falei assim, gente, daqui uns dias todo mundo vai perder o emprego. Porque o mercado, você tá ali, você já passa a sua própria compra, você já paga ali. A mocinha do caixa, eu acho que tem muita gente despreparada também no mercado. Não dá atenção, não dá, sabe, não deu a mínima.
a mínima, simplesmente, você vai trocar? Tá. Então, é isso. Fiquei quase 1 hora na fila para trocar uma garrafa de café. Aí eu fico pensando, onde a gente vai parar com isso? A mão de obra está cada vez mais escassa, porque não tem profissionais. Eu não sei se eles não querem se capacitar ou não sei o que acontece. Que as pessoas hoje estão totalmente individuais. Acho que a internet trouxe uma geração de prazeres muito imediatos, de pessoas de curto prazo, não tem... Porque a gente queria aprender, a gente quer ter uma profissão, você quer aprender. E as pessoas falam muito... Só o resultado imediato, né? Que horas eu vou sair, quanto eu vou ganhar. E a vida vai muito mais além disso, né? Porque imagina aprender num balcão de uma farmácia, quanta coisa a gente não aprende. Imagina entrar numa cafeteria, aprender a torrar e entregar o café até na xícara. Então eu acho que tá faltando nessas pessoas que atendem brilho nos olhos, paixão pelo que faz. Sim. Amor ao outro que está passando, empatia. Todo mundo tá procurando isso, não uma pessoa fria que não olha, que não te cumprimenta. Sim. Eu tenho dó do dono do supermercado. Não é valores, né? Não é o valor, é valores. Valores, te olhar com brilho, com paixão. Sim. Obrigada por você ter me escolhido. No meio de tanta gente, você me escolheu? Não tem. Não. E eu tenho dó do supermercado da farmácia. Você falando do Sebrae, né, que tem inúmeros cursos e dá muitas palestras, ajuda muita gente. Eu acho que deveria ter muito mais acessibilidade para essas pessoas estarem se profissionalizando. Eu acho que falta interesse da nova geração. Sim. A nova geração, elas querem coisas imediatas e que resolvam, e se não dá o horário tá tudo bem, já vai embora e não me serve. Eu acho que antes a gente tinha uma cultura não só de faculdade, mas de especializar, de buscar o conhecimento, de buscar cursos, de buscar coisas. Hoje eu vou ver um curso na internet, pronto, isso daqui já tô especialista. Todo mundo se acha especialista em todos os assuntos e donos daquela verdade. Eu acho que esse é o principal problema. Não ter a humildade de saber que tem pessoas que sabem mais do que você. E não troca experiências, né? E antes assim, né, uma pessoa te falar pra você pode melhorar, tá bom? Hoje tudo vira assédio, você tá pressionando, você tá falando, é muito uma geração que tem uma coisa mais curta, né? É a geração mimimi. Mimimi. Né? Muito mimimi. Muito mimimi, pouca profundidade. Marisa, você pode contar pra gente como que é o processo de fermentação desses cafés para eles ficarem tão especiais? Meu amor, são leveduras que vêm, né, feitas com essas cientistas e são inoculadas nos cafés durante 72 horas e aí nós vamos controlando as temperaturas nos momentos. Então tem café que sai com 72 horas, outro com 92. Mas colher o café, ele vai secar, então ele não vai secar. É antes lavoura, de secar? Vai ser, entendeu? Ele já fica em contato com a levedura para ele ter essa fermentação. Sem contato com ar, tá? São fermentações anaeróbicas. Lacrados, só em contato com as leveduras. Então, é um processo para um produtor caprichoso, dedicado, controlado e tem um custo, né? Não é um custo barato porque foi desenvolvido dentro de um laboratório, né? Mas eu adoro fazer, entendeu? Eu adoro fazer, eu tô no processo e me envolvo. Então, assim, eu acho que o produtor tem que estar buscando alternativas de melhorar o café, de abrir novos mercados. E isso só se abre com bons cafés, com qualidade. Então, acho que todo produtor deveria estar cuidando disso, porque isso realmente gera uma cadeia de valor, um ciclo de prosperidade para a vida dele. O café tradicional, ele pula essa etapa, ele já vai direto da colheita para secagem. Então é aí que tá a chave, a diferença do seu produto. Por exemplo, para mim lá foi um diferencial competitivo muito grande, porque a fermentação conseguiu extrair sabores e encantos do meu café que eu normalmente não conseguiria se não tivesse um novo processo. Então acho que a fermentação é um processo de tecnologia que vem ajudar bastante o produtor. Entendi. E todo o processo do seu café, que é diferenciado, você acompanhou? Todo. Passo a passo de fermentação, tudo você acompanhou de pertinho? Eu não saí do terreiro até hoje. Eu entrei para aprender e nunca mais saí, entendeu? Porque ali é o processo da transformação, né? Eles perguntam muito, aqui no terreiro que faz qualidade? Não. A qualidade começa na lavoura. A expressão de um cuidado de lavoura é que traz grãos extraordinários. Mas o nosso cuidado, o nosso zelo, transforma aquele café num café surpreendente. E vocês vendem um café em grão ainda?
Vendemos o café em grão. Não torrado, né? Nosso mercado é para café. Cada país tem seu padrão de torra, né? Esse aqui nós torramos só lá na fazenda para o nosso consumo. E das pessoas que vão. Mas o Brasil é um país de uma plataforma exportadora de cafés in natura. Jura? É. Não vendemos cafés processados. Então você ganha, querendo ou não, ganha em peso na hora dessa exportação? Por ele não estar torrado? Não, em peso, não. Por exemplo, existem diferença é países mínima. que nunca produziram café, compram os nossos cafés, torram e vendem, capturam muito valor nessa cadeia produtiva. Mas nós, país brasileiro, não temos essa legislação que nos permite exportar cafés torrados. Só in natura? Só in natura. Então nós não temos uma cadeia que vai até o final. Que interessante. Eu achei que já era ali finalizado. Não. Eu também achei. Não. Somos exportadores de café em grãos e natura. Cada país tem seu padrão de torra, seu... Então, por exemplo, eles falam, a Alemanha não tem um pé de café. Café não dá em países frios. Café dá na região dos trópicos, nas regiões temperadas, na África do Sul, na América do Sul. Então, 75 países no mundo são produtores de café. Então, a Alemanha compra muito café brasileiro e torra, e moe, processa e vende o café 17 vezes o valor que ela comprou. Eles finalizam e falam que é deles. Não falam que é deles, né? Porque eles não têm origem produtora. Mas o brasileiro fala, nossa, a Alemanha ganha e a gente não ganha. Encontrou o mercado e nós não. Né? É a oportunidade que ela chegou, né? Ela tá errada? Não, ela não tá errada. Ela vende café processado. Nós não vendemos café processado. Não tem parâmetro legal para fazer? Não temos. Não somos um país de plataforma de cafés exportadores e de cafés processados. Somos de cafés in natura. Meu Deus, e assim faz muitos anos. Mas isso, vocês, seria benéfico tentar mudar isso ou não? Sim, né? Você captura mais valor, né? Vender um café processado. Mas não é assim. E acho que deve andar bem, porque faz toda a vida foi assim. E aí nós somos sempre o primeiro produtor do mundo. Então. Mas não é assim. Esse aqui é só para consumo nosso. Nossa. Você viu quanta coisa a gente não sabe da cadeia, né? Não sabia praticamente nada. Eu nem passar o café direito eu passo. Já, como diz a Dayana brinca comigo, que eu gosto do café pronto. Para uma cafeicultura, isso é quase um apunhalamento. E o ritual que eu te falei? Então, eu estou tentando melhorar isso. Acho que vai vindo com o tempo. Comecei a comprar cafés gourmets, tentando notar a diferença entre eles. Já tenho um predileto entre os dois que eu comprei ultimamente. O que é voltado para as notas de chocolate, eu gostei mais do que o frutado. E tomei tudo sem açúcar. Ele realmente não tem necessidade de você tomar sem açúcar. Consegui identificar. Mas no dia a dia, infelizmente... Isso já é um primeiro passo, porque a gente fala que o paladar não retrocede. Você já consegue identificar um café bom no fim. Mas eu tô no primeiro passo. Mas já tá bom. No dia a dia eu tomo o que tá pronto. Eu não me importo se é com açúcar, se é sem açúcar, se é quem passou, se tá forte, se tá fraco. Eu vou tomar 5 xícaras o hábito, e é pelo hábito. Eu já não consigo. Se o café tiver doce, eu não consigo tomar. Nossa, eu tomo todos os tipos. Não recuso café. Eu não consigo. Eu fui obrigada, né, a retirar um pouco não, eu tinha que tirar tudo, né, Cris? Mas você que a minha médica não me escute. Tá em processo. Ela melhorou bastante. Vou defender. Vou passar um pano. Mas eu fui obrigada a deixar o açúcar do café. E eu acho que isso foi maravilhoso. Foi benéfico. Porque é outro sabor. Nossa. Mas porque você tá comprando café gourmet. Porque você tomar um café de torra tradicional, o tradicional, o café preto, sem açúcar, ele fica não tão gostoso como um gourmet. Mas eu acho que é a forma como se faz, não é, Marisa? 8 gramas de café para cada 100 ml de água. Em torno de 2 minutos a 2 minutos e meio demora para você passar o café. Diz que até a fervura da água altera. Se você passar devagarzinho assim, não tem problema ferver, porque você vai demorar para passar. Entendeu? Você não vai despejar tudo de uma vez. Você vai passar devagarzinho. E quem coloca o café na leiteira e mexe o café e deixa ferver tudo aquilo? É um crime?
produtor de café especial, escutar uma coisa dessa é um crime. Tem muitos, viu, que fazem isso. Já vi muita gente fazer isso. Qual a forma correta de se passar um cafezinho? 8 gramas para cada 100 ml de água. Em torno de 2 minutos para você demorar para passar esse café. Devagar em movimentos circulares. E os tipos de extração diferentes, seja só passando um cafezinho normal, tem aquela, eu não vou saber o nome da máquina agora, que você faz por... outra, eu até trouxe. Tem uma que você faz por pressão. É aquela ali. Essa aqui é aquela ali, a prensa francesa, e essa é a cafeteira italiana. Isso. As outras são boas, são ótimas. Mas vai ter diferença? Essa aqui é um café bom, encorpado. Esse aqui é um café muito parecido ao expresso. As duas são ótimas. Eu não consegui fazer café naquela. Na prensa ou nessa? Nessa. Ela não é fácil mesmo. Não consegui. Como não? É só você colocar água embaixo e o pó em cima. Não vai. Não consegui. Eu vou passar um café desse. Esse eu sei fazer. Que eu sou. Esse eu sei. Olha como a gente descobre. Vou passar um café. Olha aí. Eu fico no coador de vó e você fica ali. Não, aquele ali eu sei, porque a minha irmã, ela era apaixonada nessa cafeteira italiana e como a gente morava só as duas aqui em Alfenas, é prático, que você já passa, toma o café da hora e acabou ali. Esse foi o meu intuito. Uma pitadinha de canela é crime ou não? Não? Tá liberado? Fica muito bom. Você colocar ali... Me indicaram colocar uma canela em pau. Dentro do negócio? Não consigo ver muito, não. Colocar uma canela em pau. Aí ela dá aquela... Ela falou assim, mas em que parte do negócio você vai botar canela? Eu não sei, na água, onde fica a água. Mas vai ficar com muito gosto? Não sei. Eu tentei, não deu muito certo, não. Ficou bem forte. A canela vai virar sobressaiu. Um chá de canela? Não, a gente vai ter que ir lá na Marisa para experimentar o café com a rapadura, o café com chocolate. Aí depois a gente vem e conta tudo para vocês, mostra tudo para vocês. Porque, tem que saber se fazer o café corretamente. Com certeza. Não é de qualquer jeito. Não, as meninas, eu quero deixar um recado, né? Eu quero deixar para cada mulher, assim, um recado. Para cada mulher, falar para ela. Que não desiste do teu sonho, porque você é muito maior do que os seus problemas. A tua história levanta qualquer mulher. E uma mulher floresce, seguramente é quando ela estende a mão a outra mulher, que ela se apoia, que ela se ajuda. Então, assim, o mundo não seria o mesmo sem você. Então, você é uma pessoa muito especial. E assim como eu, você também é capaz e você também pode construir uma nova história. Com certeza. Marisa, você é uma mulher inspiradora, seu trabalho é maravilhoso, tenho certeza que você mudou a vida de muitas mulheres e ainda vai mudar muito mais. A gente deseja muita luz nessa trajetória, em todas as palestras, que você consiga tocar o coração de cada mulher, para que tenha cafés cada vez melhores na nossa mesa. E a gente vai lá, né, Tetê? E eu vou esperar vocês, hein? Nós vamos, compromisso? Sim, compromisso. A gente vai aparecer lá para tomar um cafezinho seu, passadinho na hora, para aprender a passar o café direito. Juro que eu vou me dedicar. Perfeito. É porque eu ainda vou pra fazenda, então eu tô esperando vocês lá, tá? E espero vocês lá. Combinado? Combinado. A gente gostaria de te dar um presente. A Personalize manda as canecas para os nossos convidados. Que linda. E a Potência manda o quadrinho. São 2 parceiros que a gente tem aqui no podcast. Então, para o pessoal de casa que precisa desse serviço, gente, Personalize tem de tudo. Canecas, canetas, camisetas. E a Potência, nossa parceira de arte visual. Todos os quadros, fachadas de farmácia, adesivar, tudo que vocês precisarem, é só entrar em contato com as meninas. Marisa, mais uma vez, nosso muito obrigada. Adorei, presente. Algum recadinho? A Grazi, para quem não viu o episódio da Grazi, que é a nossa patrocinadora aqui também do pod, que é da Potência, assistam, gente, que está maravilhosa, uma mulher incrível também, que ela começou bem pequena e hoje está aí expandindo, né, também com a Potência. Então, a gente vai deixar aqui no link, na descrição, assista o programa dela, o episódio dela, que tá maravilhoso. Grazi, um meu beijo. Se vocês têm algum convidado que gostaria de ver aqui com a gente, algum tema, manda pra gente inbox, que a gente fica de olho em tudo. Dicas, sugestões, estamos de olho em todos os comentários. Marisa, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.